O programa Ateliê conversa hoje com José Bechara, artista visual. Bechara, você começa no Parque Lage em 87. Tem alguma coisa anterior ligada a você, às artes, antes de ir para o Parque Lage, ou o Parque Lage é o marco inicial mesmo? Não, o Parque Lage é o marco inicial e em 87 eu vou para estudar no Parque Lage. Quer dizer, eu monto o meu primeiro ateliê a partir de 1991 e começo nessa década, digamos assim, a trabalhar em ateliê próprio, etc e tal. Mas eu vou para o Parque Lage em 87, tinha feito um curso no MAN no finalzinho de 86, mas eu começo com o Parque Lage em 87. Como na condição de aluno de alguns cursos do Parque Lage, eu ainda pego um pouco daquela fervura, né, dos anos 80, aquela coisa da geração 80, digamos, né? 2 ou 3 exposições grandes que o pessoal dessa geração produziu no Parque Lage nessa época e tal, mas começa ali em 87. Antes disso não tinha... tinha interesse em arte, mas não tinha envolvimento nem como aluno. E o que te leva à arte em 1987, você ir para o Parque Lage? Porque antes você fazia outras coisas, então o que te chama para isso? Rapaz, eu acho que na verdade, assim, o que chama para isso é uma expressão curiosa, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que sempre houve isso, mas eu nunca tive a oportunidade disso. Essa oportunidade surge num determinado momento da minha vida em que eu considero, por conta de algumas razões, que eu precisava aproveitar a chance de uma grande mudança na minha vida. E tem numa tarde qualquer de 87, eu entro no Parque Lage para olhar o Parque Lage e tal, e era um meio de tarde. Então, meio de tarde, dia de semana, cidade do Rio de Janeiro. Embora a cidade do Rio de Janeiro, o Parque Lage, as salas lá dentro do casarão eram bem silenciosas. Você se descolava do barulho e da fervura da cidade. E aí eu entro numa das salas e vejo uma aluna completamente dedicada ao fazer de uma pequena coisa, e essa cena desse indivíduo descolado daquele mundo automatizado ali do lado de fora. E eu olhei e pensei naquele instante, eu falei, eu quero isso para mim. E como eu te falei, naqueles dias eu experimentava uma necessidade de mudança forte na vida. Muita coisa mudou para mim como pessoa, familiarmente mudou também. E o que me levou não foi, eu não diria que fosse o interesse pela arte, porque interesse pela arte eu sempre tive, mas não tinha tido oportunidade de alguma maneira me envolver como artista mesmo, né? Agora, esses cursos que você fez te levou, num primeiro momento, à pintura, ao desenho figurativo, a esse tipo de trabalho, né? A gente tinha a pintura nos anos 80, ela era caracterizada por duas coisas, né? Uma certa figuração e a pincelada, né? Muito expressiva e tal, não sei o quê. Então, de uma certa maneira, os alunos do parque tinham um pouco olhavam um pouco dessa maneira também e tal. Mas os cursos que eu fiz, assim, eu acho que fiz alguns cursos assim e tal, mas acho que o grande curso que eu fiz, que não foi foram alguns com o Charles Watson, que ainda é professor no Parque Lage e tal. Porque o que me chamava a atenção nos cursos que ele oferecia é que, diferente de qualquer outro, você aprende arte, mas ninguém te ensina arte. Arte é uma coisa impossível de ensinar. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha conseguido ensinar arte. Nunca vi, nem relatos na história. Agora, você aprende arte. Então, como é que você resolve essa equação? Eu desconfio que era um pouco como o que o Charles Watson fazia. Ele te ajudava a problematizar o que você fazia. Não era justificar o uso de materiais, nem digamos assim, a organização dos territórios de cor, ou a paleta que você elegia, não era isso, justificar.
mas você o tempo todo perguntar assim, por que isso é feito, né? Por que eu estou relacionando essas duas cores, ou 3 ou 4, e não essas outras aqui? Então, assim, ele costumava usar um exemplo muito curioso, que para mim serve até hoje para várias coisas, não só para isso. Uma tela em branco é um problema. Você pega uma tela em branco e intervém nela com uma mancha de vermelho, agora você tem 2 problemas. Uma mancha de vermelho e uma tela em branco. Então você agora intervém com uma linha, por exemplo, preta em algum ponto. Agora você tem 3 problemas e por aí vai. Então, assim, fiz vários cursos, mas acho que esse do Charles foi o curso que me ajudou a aprender arte, embora você não ensine, né? Agora, a grande guinada sua, nessa sua trajetória, é quando chega a lona de caminhão, né? Como é que esta lona de caminhão vira o seu suporte em vez da tela comum? Né? E a lona de caminhão usada, né? Acidentalmente. Acidentalmente naquela época e hoje, assim, eu percebo que muito do que eu dou como coisa pronta no meu trabalho, seja pintura, escultura e tal, ela resulta de 2 coisas. O acidente e a insistência em relação ao acidente. Quer dizer, basicamente isso, você lidar com o acidente, saber como é que você lida com o acidente. Isso sempre teve presente na minha vida. A lona de caminhão é um pouco isso. Eu tinha deixado parquilagem, eu tinha montado o primeiro ateliê, tinha recebido um convite para minha primeira exposição individual na Universidade Cândido Mendes, nas faculdades Cândido Mendes, no centro da cidade. Geralmente era um lugar onde você iniciava as coisas, sempre foi um lugar assim. E na época, quando eu deixei o parquilagem, eu produzia pintura a óleo, sempre em grande escala e, portanto, com muitos solventes e tal. Eu tinha contraído, 1 ano antes da exposição, uma hepatite A, que é essa hepatite de verão, nada grave e tal, mas é uma hepatite. Não podia produzir. Aí eu falei, perdi a exposição, minha primeira exposição, dancei, não vou ter exposição, que inferno e tal. Um pouco deprimido com essa história, eu pego o carro e saio dirigindo assim, para o norte do estado do Rio de Janeiro, sem hora, nem dia para voltar. E aí paro no posto de gasolina e vejo um motorista de caminhão, supostamente motorista de caminhão, lavando uma lona de caminhão usada. Enquanto ele lavava, o que era lavar? Uma quantidade de água ia cobrindo a lona. A água era uma espécie de filtro para incidência direta de luz, que deixava de ter com a água. Isso ia modificando a aparência da lona. Enquanto isso acontecia, eu comecei a perceber, julguei que tinha alguma coisa acontecendo ali que eu não sabia o que era e que tinha a ver com os sinais e marcas diversos que as lonas usadas trazem. Aí aconteceu uma coisa engraçada, eu pedi que ele parasse de lavar, dei um dinheiro a ele para ele, olha, por favor, para de lavar que eu quero ver uma coisa aqui e tal. Nem eu sei o que eu estou vendo, nem ele entendeu muito bem o que acontecia. E daí falei, acho que encontrei uma coisa, não sei o que é, mas acho que tem uma coisa aqui. Aí resolvi voltar para casa. Eu que não tinha hora para voltar, talvez nem dia, falei, posso voltar feliz da vida porque encontrei uma coisa que eu não sei o que é, mas acho que tem alguma coisa aqui. Daí em diante, o processo obedece uma sequência de primeiro pensar naquilo que você viu, o que aquilo quer dizer, o que é que tem ali, o que aquela superfície contém, o que o material contém, qual é a relação daquilo com a experiência pictórica, no caso. E foi isso. A utilização de lonas usadas de caminhão, porque elas já trazem. É mais ou menos como começar uma pintura já no meio do caminho. Ela tem uma memória. Ela tem uma memória. Isso e que você absorve essa memória nas suas manchas, no seu resíduo, nos seus furos, cortes, nas coisas todas. Tudo isso, né? Que eu chamo de ocorrências visuais. Então, o que a lona usada de caminhão é um campo que reúne um determinado conjunto de ocorrências visuais. E o que você faz com isso, que eu falava dessas aulas no parque, que tipo de problema é esse, né? Um problema visual, obviamente, né? O que é que eu posso fazer com isso e tal. E começou aí, isso já tem muito tempo, uso isso até hoje, gosto dessa superfície, gosto de lidar com ela. E começou com isso, assim, saber que eu podia contar com um material que já trazia. Porque o sinal de uma coisa é mais ou menos como você vê a coisa, não porque você a veja propriamente, mas porque você vê sinais de sua existência, né? Essa é uma formulação que
na qual eu gosto de pensar. Né? E o passo seguinte com a lona foi a oxidação do cobre, de ferro, Também. sobre a lona, né? Isso, tem a ver com isso que eu te falei. Assim. Eu sei Você que não podia pintar, essa Pois oxidação... Pois é. Hoje até posso. Voltei a introduzir em alguns trabalhos ou outros trabalhos assim e tal, um pouco da tinta a óleo e tal, mas sou alérgico a isso também. Então tem que tomar, isso é feito mais comedidamente. Mas a coisa da oxidação veio por um desses sinais. Um dia eu olho uma lona e tem uma mancha de ferrugem, que é nada mais do que... Quer dizer, o que eu imaginei que aconteceu ali? Se a lona reúne sinais diversos de coisas com as quais ela teve contato, uma superfície ferrosa teve contato com aquilo. Pode ser uma viga, um parafuso, o que seja. Então, primeiramente, me chama a atenção o aspecto cromático. Eu gostei daquela relação de cor. E depois, de novo, sei que você existe, não porque eu te vejo, mas porque vejo os sinais da tua existência. Tem qualquer poesia nisso que me interessou. Essa coisa de lidar com a memória, com o tempo, com a ação do tempo sobre as coisas. Sobretudo, as coisas materiais e as imateriais. Né? A memória, por exemplo, ela não é palpável, embora tangível. Né? Então, essa ideia de lidar com o tempo, com essa espécie de drama, né, que o tempo exerce. Cada um de nós, quando nasceu, ganhou ao lado uma coisa, uma substância invisível, mas que existe, chamada tempo. Cada um tem um volume disso. O que tu vais fazer com aquilo, eu acho fascinante. Eu uma vez assisti uma entrevista do Vittorio Gassman, ele ainda sujo, na coxia, saindo de um monólogo, uma jornalista pergunta para ele, entre outras coisas, perguntou, o que você acha da vida? Pergunta meio estapafúrdia para quem está deixando... Mas ela era muito bonitinha, ele olhou assim, falou, acho que vamos caprichar na resposta. Deu uma resposta super bonita. Ele disse o seguinte, olha, a vida realmente é muito curta. Acho que ninguém suportaria viver 400 anos, por exemplo, talvez se tornasse enfadonho. Mas a gente devia viver duas vezes, uma para ensaiar e a outra para viver. Eu acho isso lindo, como tão lindo é o fato de você não poder ensaiar. Né? Então, essa relação com o abismo, né? com um abismo, né? Eu não posso ensaiar. A vida tu não ensaia. Então, eu acho que tem um pouco isso, esse drama do tempo, o que é o tempo, como ele se dá, como ele altera as pessoas, as almas das pessoas e tal. É um pouco isso que eu trato nesses trabalhos. Você trouxe uma palavra aí que é risco. A tua obra é toda feita em cima do risco, né? Risco e acidente. Que vai acontecendo, né? Você vê a lona, a oxidação e tal, as suas instalações também foram isso. Você foi para uma residência, né? Uma coisa desse tipo. E daí surge os móveis, a casa expulsando. A minha primeira experiência escultórica é uma escultura de 20 metros de comprimento, quase. 20 não, uns 15 metros de comprimento, 4 de altura e 8 de... Foi a primeira experiência escultórica. Eu fui convidado para esse programa de residência como pintor. Eram 15 dias, no 10º dia eu não tinha conseguido pintar nada. Comecei a questionar isso, pensar, você é um charlatão, está enganando todo mundo, você não é um pintor e tal. Eu me dei conta, assim, eu percebi por que eu não conseguia pintar. Eu não conseguia pintar porque a pintura, pelo menos a minha e de outros, cujo processo se assemelha ao meu, então não estou generalizando, no meu caso e de alguns, essa minha pintura e desses parecidos, ela precisa errar muito. E ela precisa acumular erros, esses erros têm que estar visíveis. O ateliê, ele é uma espécie de depósito de uma poeira de erros. Isso tem que estar ali para você, em algum momento, acertar. Nessa residência eu não tinha nada disso. Era muito ascético tudo. Eu não tinha essa sujeira do ateliê, eu não tinha essa quantidade de falhas ao meu redor. Mas isso só fui entender depois, por que é que eu não conseguia pintar. E pensando um pouco nisso, a noite já tinha avançado bastante, eu olhei por uma janela e percebi perfeitamente o desenho da janela. Ela não é só uma janela, ela é um elemento geométrico.
e olhei para a mesa, eu estava sentado numa mesinha de centro, baixa, e olhei para a janela, olhei para a mesa e falei, isso aqui é um outro elemento geométrico, não é só uma mesinha. Se eu combinar esses dois elementos geométricos, eu tenho uma escultura de caráter geométrico. Então, na mesma hora, eu peguei a mesa, botei de cabeça para baixo e enterrei na janela. Quer dizer, eu silencio a janela enquanto janela, porque ela já não serve mais como algo através do qual você vê outra paisagem, e a mesa já não servia mais como mesa, porque ela está cravada numa abertura, né? Do ponto de vista funcional, essa ação impede esses elementos de cumprirem com com o esperado, com suas funções. Né? Então sobra o quê? Sobra isso, né? Uma mesa de cabeça para baixo não é uma mesa, deixou de ser uma mesa, passou a ser, pode ser somente uma combinação de horizontais e verticais, que se combinam a um outro conjunto de verticais e horizontais da janela, cheios e vazios. Construí a primeira escultura. A partir daí eu passei a noite inteira vomitando, digamos assim, os móveis pelas aberturas todas. É um trabalho que começa a partir de um vetor formal, mas o fato de ser uma casa oferece vários cruzamentos, digamos, poéticos com o habitat. E você fez desdobramentos disso, né? Teve uma sequência depois da casa, várias né? coisas. Várias coisas. Paisagem doméstica, eu não me lembro do que dissemos ontem, Open House, a Casa do Futuro, Ar. Primeiramente eu fiz uma série de fotografias. Eu convidei fotógrafos para registrarem determinadas situações que eu produzia, né? Quer dizer, uma paisagem inventada por mim, com o objetivo de observar melhor o que estava acontecendo. Uma determinada janela, com uma determinada arrumação do mobiliário doméstico, eu queria que isso fosse registrado e registrado para sempre daquela maneira. Primeiro porque eu julgava que tinha uma determinada plástica ali que interessava, uma visualidade com algum interesse, alguma força e tal. E depois porque serviria para mim também como observação permanente do que estava acontecendo e ficar pensando no que você fez. O processo é contínuo, né? Pensa e faz e pensa no que fez, aí pensa no que pode fazer com aquilo que fez, faz de novo, pensa, começa tudo de novo e por aí vai até morrer, eu acho. E você aí também não evitou materiais, né? Usou de tudo, né? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, a primeira ação depois da casa foi a série de fotografias, a segunda foi, minha primeira experiência escultórica é muito grande. Eu preciso continuar, faz parte do meu trabalho experimentar muito, produzir para ver o que acontece na produção. Não dá para sair produzindo esculturas de 20 metros de comprimento. Eu não tenho nem recursos para ir, nem dinheiro para isso, nem lugar. Então vou reduzir a escala. Obviamente você não é a mesma coisa, você passa a lidar com outra ordem de problemas de cara espacial. Né? Eu deixo de trabalhar com uma escala que opera o espaço no qual se dá, ele altera vazios, ele divide vazios ao meio em 3 partes e tal, considerando-se que o vazio não é só vazio, o vazio também é uma substância. E quando você reduz a escala, o espaço passa a ser orbital. Quer dizer, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Então, não é que eu tenha reduzido a escala para continuar pensando naquela experiência escultórica. Não, eu quero pensar na experiência escultórica, mas vou reduzir a escala e vou pensar numa outra ordem de problemas. Que também me interessava, por exemplo, observar a presença da cor na escultura, né? Até que ponto ela contribui ou não, ou impede que aquilo exista, ou ajuda a existir, ou dá-lhe igual, não modifica. A gente pode ficar especulando verbalmente 100 dias sobre isso, mas fazer é importante para mim, para o meu trabalho. Então, para fazer eu tinha que reduzir a escala e trabalhar com diferentes materiais. Aí entrou fórmica, madeira, aço, alumínio, sempre imaginando como é que esses materiais se comportam visualmente na coisa que eu pretendo construir, né? Muitos se distanciaram do que eu queria, coloco na classe de falhas. Outros se aproximaram daquilo que eu queria, coloco na classe de, talvez tenha acertado e tal.
Esse trabalho que a gente tem aqui, por exemplo, é isso. Assim, e vem de duas experiências. Uma mais concreta, que é o fazer escultórico, e a outra que é uma percepção sobre os vazios que eu estava te falando. Né? Porque vem a sua coisa na escultura, que é a que temos hoje, né, desse desenho do vazio, né? Dessa linha que percorre o espaço. Para mim foi muito bom, gostoso mesmo, perceber o vazio como uma matéria. Assim. Eu chamo de escultura uma coisa que se dá não por essa maneira mais, digamos, clássica de observar a escultura, que é esculpir, que é retirar a matéria de uma determinada coisa para chegar a uma forma. Minhas esculturas se dão por adição. Então, tem essa relação construtiva, né? Mas ainda assim chamamos de escultura. Uma escultura que, e muitas vezes, ela opera o espaço, ela ativa o espaço no qual se instala, mas é uma escultura que se dá por adição. E o que eu faço, essas, chamadas de esculturas gráficas, nome dado pelo Fernando Coquiaralho, no Rio de Janeiro, que escreve um texto para um livro que a gente lançou exclusivamente sobre desenhos, e essas esculturas se encaixam no território, no campo do desenho. Essa coisa do vazio, ela foi muito bom para mim pensar nisso, porque isso acontece a primeira vez com uma escultura de grande escala. Eu estava montando uma escultura no MAN, do Rio de Janeiro, a casa, num lugar chamado Salão Monumental. E ao colocar, a escultura muito grande, ela ia ser organizada de uma determinada maneira. Mas quando eu coloquei no espaço, eu achava que tinha alguma coisa errada na relação daquela peça com o espaço. Então, na hora eu modifiquei a peça ali dentro, projetando o mobiliário, era a casa refeita para o MAN. E nesse momento eu pensei assim, que o que eu estava fazendo era algo para, supostamente, hipoteticamente, relacionar aquela peça melhor com o espaço no qual ela se dava. Mas se eu estou fazendo isso é porque o espaço, eu posso não tocar o espaço, de verdade eu não toco, mas ele existe como coisa. Então é possível pensar que a escultura que se dá por adição, ela vai esculpindo os vazios. Enfim, é um tipo de conjunto de coisas que me deu muito prazer de pensar. É interessante nesse trajeto que a primeira instalação seja inteiramente cheia, repleta, sem espaço vazio, e depois você vem para essa economia de elementos que você faz hoje, né? Mas uma coisa dá na outra. É engraçado você falar isso, porque isso tem a ver assim, muito do trabalho. Eu não sou um cronista do cotidiano, né? Embora eu seja atento aos acontecimentos da vida, né, do mundo, eu acho que eu sou bem atento a isso. Assim, eu não estou relatando o que acontece no mundo. Assim, muito do que acontece no trabalho deriva de experiências no anterior, né? Sem esgotar a experiência anterior, eu de vez em quando no trabalho abro uma fresta, uma fissura para uma outra conjunto de acontecimentos, né? Essa coisa do vazio tem a ver com essa experiência da casa que você fala, que é sólida, né? Cega para dentro, ela é todo um sólido para o exterior. A primeira vez que eu faço essa casa, eu construo uma paisagem natural. Então essa coisa da escala na paisagem natural tem uma relação completamente diferente daquela em que você insere uma escultura de grandes dimensões num espaço arquitetônico, museológico, por exemplo, como o MAN. Foi ali que eu percebi que o vazio é um assunto que me interessa muito, é uma matéria, tem substância. A partir daí, você começa a pensar em outras maneiras de lidar com esse vazio. Se eu posso esculpir o vazio, por que eu não posso desenhar o vazio? Essas esculturas gráficas têm essa ambição, essa intenção de desenhar o vazio. Então, assim, o trabalho é um pouco isso, um vai dando no outro, embora eu seja atento às coisas do mundo, como te falei, o tempo, o uso da geometria no meu trabalho. A geometria é um instrumento de grande precisão, né? Você pode calcular rotas
calcular estruturas, fazer grandes cálculos matemáticos através da geometria. Ela é um elemento de afirmação. Eu gosto de pensar a geometria não como um elemento de afirmação, mas como uma invenção humana e que se assemelha a ela em sua fragilidade. Se você observar qualquer pintura minha que lance mão de elementos geométricos, esses elementos, eles não estão completamente presentes ali. Eles aparecem e desaparecem, se apresentam e se despedem. Isso tem a ver com uma inquietação minha em relação a esse esforço diário que nós, enquanto indivíduos, temos que fazer para emergir. Né? Hoje você está dedicado a pintura, escultura, instalação e desenho. Tudo ao mesmo tempo. Essas 4 ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Né? Você é uma pessoa famosa pela frequência e disciplina de ateliê. Né? De uma pessoa que gosta do ateliê. Eu gosto do ateliê. De viver o ateliê, Gosto. de estar olhando o ateliê e dali tirar deduções para o seu próprio trabalho. Eu né? levo tudo para dentro do meu ateliê. Dramas de vida, dramas de morte, amor e desamor. O ateliê é o melhor lugar do mundo para mim. Não existe nenhum outro lugar no mundo, dos vivos, que é o mundo que eu conheço. E seu ateliê você já tem há bastante tempo em Santa Teresa, Esse né? em Santa Teresa, sim. Já tem desde 97. E ele não é um ateliê muito grande. Eu, na verdade, tenho que me dividir. Eu costumo ter sempre um espaço secundário. Tem no Rio de Janeiro um segundo ateliê. Mas esse ateliê é um ateliê que ele é muito bom. O meu trabalho, ele não, como eu te falei, não só não comenta a vida cotidiana, como ele não... É um trabalho que se dá num plano um pouco mais intelectual, quer dizer, eu não preciso da paisagem, não preciso estar observando nada disso. Embora o meu ateliê tenha uma relação com a paisagem natural muito singular. Ele está todo voltado para a boca da Baía de Guanabara. E é muito bonito. E eu estou lá, sei lá, quase 20 anos, e todos os dias aquela paisagem é ao mesmo tempo igual ou diferente. Isso também me dá muito prazer ficar por lá. Há uma curiosidade minha, porque você falou que teve a hepatite, não pôde pintar com tinta, essas coisas, daí vem a lona, vem a oxidação. Das pessoas falarem que o teu ateliê não tem tinta nem pincel. Como é esse folclore aí, ou é verdade? Não é verdade. É uma generalização, é uma simplificação de uma coisa. Claro que tem tinta, tem pincel, porque parte do trabalho também recebe tinta e pincel, parte dele. Os trabalhos com oxidação, de um modo geral, não, mas alguns trabalhos recebem superfícies de cores sólidas, digamos assim, né? Vermelhos, pretos que não são pretos, que são quase pretos. Tem muito disso também. Então, para isso eu uso pincéis e tinta sempre tinta a óleo, solventes para isso e tal. Agora, a participação disso no dia a dia do trabalho do ateliê é muito pequena. Então, assim, o que predomina, você chega no meu ateliê, visualmente, pincéis e tintas não são o que predomina, mas tem também. Você tem uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que serve para qualquer arte. O espectador tem que ser questionado. Você não tem que estar fazendo o público satisfeito, mas sim que ele saia dali com indagações na cabeça, ele se questione, né? E questione a tua própria obra. Mas né? não é isso. Você sabe que a primeira vez que eu vi uma coisa que me espantou muito, eu devia ter uns 14 anos, era a banhista do Rembrandt. Vi num livro. Nunca mais me esqueci daquilo. Com mais ou menos 14 anos. Aos 18, 19 anos, eu estive em Londres. E entro na National Gallery. E estou rodando a National Gallery e tal, e de repente eu entro numa sala com o Rembrandt e dou de cara com essa banhista. Foi impressionante aquilo. Foi um encontro, foi como me encontrar com uma mulher.
Assim, e eu chorei um pouco ali. Eu não sei porquê, fiquei com um pouco de vergonha. Falei, pô, tô aqui, que é isso? Fiquei comovido, arrepiado e tal. Na verdade, talvez essa emoção tivesse a ver com o resgate dos 14 anos, onde eu estava naquela época, minha casa, minha família e tal, meus pais. E aos 18 eu estava vendo aquela coisa de perto, e que foi surpreendente quando eu vi em imagem, e mais surpreendente eu ver de perto. Primeiro porque você vê o trabalho, você podia chegar a 3 palmos do trabalho. Eu via pincelada, eu via soluções que o artista encontra para determinadas coisas. Ele resolve, por exemplo, a luz, a banhista, uma mulher que está fazendo assim, e tem a cerda deixa você ver outras pinceladas, mas ele resolve um problema de luz, que é uma das características dele, luz e sombra, com uma pincelada. Uma pincelada. Deu outras, mas finalmente uma resolve. Ver de perto aquilo que foi a coisa que na minha pré-adolescência, a adolescência me chamou muita atenção, aquilo foi muito importante para mim. Mas eu não sei por que eu estou falando isso. Mas isto marca a presença da arte antes do Parque Laje, né? Bem antes do Parque Laje. Isso, marca. Tem a ver que com a gente volta ao início da nossa conversa. E tem a ver com o questionamento que você falou. Por que ela tem que fazer isso? Eu não queria que ninguém tivesse ali ao meu lado naquele momento, vendo a banhista do Rembrandt, me explicando nada, me contando a história do Rembrandt, me contando qualquer coisa. Eu estava ali experimentando uma espécie de uma alteração da minha alma estava sendo afetada ali. Para que serviria isso? Não tem a menor importância, mas o que era importante é que eu saía daquilo diferente, e saía melhor. Ligeiramente mais generoso, ligeiramente mais gentil, ligeiramente mais paciente com o mundo, ligeiramente mais temeroso com o mundo. Saía afetado. E eu acho que é isso que a coisa tem que fazer. A arte não, ela pode apaziguar, pode te revoltar, não importa o que ela faça, mas eu acho que ela tem que alterar o indivíduo, né? Para o bem. Né? Bechara, obrigado pela conversa. Obrigado você. Ateliê conversou hoje com José Bechara, artista visual. Até o próximo programa.